Olá, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que a graça e a paz do nosso Deus Consolador, Redentor e Salvador Jesus Cristo, que Ele esteja entre nós. Amém? Dando continuidade ao estudo da primeira carta aos Coríntios, iniciaremos hoje o capítulo 15. Mas antes de iniciarmos o estudo, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, vá lá, se inscreva, fácil. Se gostar, dê um like para que mais pessoas possam ter acesso ao canal. E toque no sino das notificações para você ver novos vídeos, ok? Aqui no capítulo 15, Paulo vai falar sobre a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai falar do evangelho, da graça, da pureza, da justiça, daquele que veio a esse mundo para trazer salvação à humanidade. Vamos então iniciar o capítulo 15. Ora, irmãos, desejo lembrar-vos o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual recebestes e no qual permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retendes, tal como anunciei, se não é que crestes em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Em seguida foi visto por Cefas, ou seja, Pedro, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já morreram. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por último de todos, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Pois eu sou o mentor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Pela graça de Deus, porém, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Veja bem, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paulo aqui vai falar sobre a cruz de Cristo. Aqui ele vai falar do Salvador, Jesus Cristo. Ele vai dizer que recebeu de Jesus Cristo o Evangelho para que levasse a igreja espalhada em todos os cantos do planeta. Aqui ele fala que recebeu o Evangelho, ele fala que, segundo a história, segundo as Escrituras, Jesus esteve aqui nesse mundo, veio para salvar a humanidade, tirar os pecados daqueles que creem nele, e foi àquela cruz. Morreu, 3 dias depois foi ressuscitado, e foi visto depois da ressurreição pelos apóstolos, e de uma só vez por 500 pessoas. E ele fala, olha, eu não fui apóstolo, eu não fui um dos 12, mas a glória de Deus, que eu era um perseguidor de cristãos, e Deus me escolheu, porque Cristo ressurreto veio até mim, apareceu e me chamou para levar o Evangelho. E eu não sou merecedor da graça, mas pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de obras para que ninguém se glorie. E ele fala que o Evangelho foi colocado no seu coração e ele pregou Cristo. E a ressurreição é real. Ele fala que se a ressurreição de Cristo não for real, não adianta o cristianismo, não adianta falar de Jesus, porque o Evangelho é a morte e ressurreição de Cristo. É aquilo que o cristão precisa entender, que Deus, em Cristo Jesus, veio a esse mundo, se fez carne, para que pudesse
ir à cruz, cumprir a sua obra aqui na terra para trazer a reconciliação com a raça humana. E aqueles que creem no Cristo, que creem em Jesus Cristo, serão salvos, terão vida eterna, seus pecados serão perdoados. A palavra de Deus é eficaz. Esse é o Evangelho da graça. É a cruz de Cristo. É isso que nós devemos pregar. Trazendo essa mensagem para a igreja cristã contemporânea, o Evangelho tem que ser pregado a toda criatura. Nos púlpitos, nas ruas, é o Evangelho da cruz de Cristo. Nós temos que falar ao mundo que Jesus Cristo veio a esse mundo, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que sem Jesus ninguém pode chegar na presença de Deus Pai. A verdade do Evangelho é essa, não é mistério. Devemos propagar o Evangelho para as pessoas que nós conhecemos, para as pessoas do nosso trabalho. Devemos levar o Evangelho para os nossos familiares, parentes e amigos. E o Evangelho que deve ser pregado não é o Evangelho de uma teologia de prosperidade, mas sim o Evangelho da cruz, de Cristo que morreu naquele madeiro para trazer vida e vida em abundância. Essa é a mensagem da graça de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, procure conhecer as Escrituras. Procure ter esse entendimento da palavra de Deus. Procure ter a intimidade com o Criador dos céus e da terra. Procure saber que Cristo Jesus esteve nesse mundo. O papel de Cristo Jesus nesse mundo foi trazer a salvação aos perdidos, aos pecadores, através da sua morte. A sua morte não foi uma morte em vão. O seu sangue derramado naquela cruz não foi em vão, foi para redimir a raça humana, para que eu e você possamos ter acesso ao Pai e possamos ter vida eterna com Ele, com todos aqueles escolhidos. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a verdadeira mensagem da cruz de Cristo, que deve ser pregado em todos os púlpitos, em todos os lugares. Quem não prega o Evangelho da graça está cometendo heresia, está falando errado. Não creia nessas pessoas que falam para você de um Evangelho próspero, que você pode tudo. Não. O Evangelho de Cristo é renúncia. É você se abdicar daquelas coisas que te traziam prazeres, mas que eram, aos olhos de Deus, pecados, que traz destruição e morte eterna. É a cruz que deve ser propagada, é o amor de Deus em Cristo Jesus que nos deu vida. E que a graça de Deus, o amor de Cristo possa estar em nossos corações e possamos viver esse Evangelho que nos dá alegria, que nos dá prazer mesmo diante do sofrimento, porque nós temos a esperança de vida eterna quando nós sairmos, partirmos desse mundo, porque Deus é um Deus fiel. Amém? Querido Deus, Pai amado, Senhor, glorificado seja o Teu santo nome, ó Pai. Te pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito possa estar convencendo aqueles que estão ouvindo esse vídeo, ó Pai, para que eles possam ser contaminados pelo Teu amor, Pai, para que eles possam ser abençoados, para que eles possam conhecer a Cristo, para que eles possam conhecer o Evangelho da graça, o Evangelho que perdoa e que dá vida eterna, ó Pai. Toca nos corações, ó Pai, para que nós possamos falar mais da Tua palavra nesse mundo tão caído, ó Pai. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.